Fala, torcedor tricolor, aqui é o Marcos do canal Voz do Flu. Eu tô passando primeiramente pra pedir perdão aí, né? Essas últimas semanas faltou 2 vídeos, que são do resumão e o do pós-jogo contra o Vitória. Só que foi meu aniversário, entrou feriado, e igual eu falei, né? Minha renda não é do YouTube, nem do TikTok. Eu trabalho, né, mesmo com o canal, então eu realmente quis descansar. E eu sou muito grato aos seguidores que eu tenho, mas editar vídeo dá muito trabalho, muito trabalho. Então, sabe, eu realmente deitei pra descansar e não foquei nisso. Mas virou a semana, acabou as férias e a gente tá aqui de novo. E hoje eu vou comentar sobre o empate do Fluminense com a União Espanhola, fora de casa pela 3ª rodada da Sul-Americana. Mesmo com um time alternativo, o Fluminense conseguiu arrancar um ponto nos minutos finais e manter a liderança do Grupo F. A gente vai analisar o desempenho da equipe, os destaques individuais e as estatísticas do jogo. Então, bora pro vídeo. Antes de falar do início do jogo, né, a gente tem que esclarecer umas coisas aqui que são sugestão do Renato de poupar os atletas titulares da viagem e colocar esse time C, né, vamos dizer assim, não é nem o B, é o time C. Na minha opinião, tá, eu acho que ele fez correto porque ele não poupou em nenhum momento. Os atletas titulares estão trabalhando neste momento no CT Carlos Castilho para enfrentar o Botafogo. É óbvio que isso é uma opinião que vai causar desentendimento da torcida com outros torcedores, porque assim, é fácil sem dinheiro de obra pronta, né, galera? O que não vai ser o caso aqui. Se a gente perder ou não pro Botafogo, eu ainda achei acertada a decisão do Renato, porque esse resultado aí contra a União Espanhola não é terra arrasada, né? Tem torcedor aí maluco, bravo, sabe, com esse jogo assim que não significa nada. Não falo nem da competição, porque eu gosto da Sul-Americana. A Sul-Americana abre portas pra gente poder disputar uma Recopa. Já pensou ganhar o B da Recopa? Título internacional novo que a gente não tem. Então a Sul é importante. Quando eu falo que é um jogo assim que não vale nada, é no sentido do adversário, entendeu? União Espanhola tá em 17º no campeonato chileno. Então assim, era pra esse time ter ganho. Mas, enfim, como eu falei, não vou ser dinheiro de obra pronta. Eu acho que o Renato acertou, só que é óbvio, vai ter muita gente criticando porque, por exemplo, ele deixou os atletas titulares para treinar no CT. Aí agora, se os atletas titulares perdem pro Botafogo, vai ficar feio na foto pro Renato. E honestamente, eu não sei nem o que esperar desse jogo, e não é nem porque eu acho o Renato ruim ou o time do Flu uma merda. Mas galera, contra estatísticas não se briga. E o Fluminense em gramado sintético e altitude é uma coisa que beira o ridículo. É realmente assustador como o Fluminense em sintético e altitude a gente já espera derrota. E empate pra gente é tipo, nossa, inesperado. De tão incompetente que o time é em sintético. Então, de novo, não era o Renato que tava na beira do campo, né? Mas, adivinha, Fluminense teve dificuldades no gramado sintético, ele entrou em campo, né, como equipe reserva, poupando os titulares, como eu falei, para a partida contra o Botafogo. E o gramado sintético do estádio Bicentenário de La Flórida, que é o estádio da União Espanhola, apresentou desafios que o Fluminense está acostumado, né? Que no caso é o fator casa dos adversários e o gramado sintético. Então, de novo, eu espero que isso acabe um dia, porque, sabe, a gente sempre ganhou do Botafogo. Desde o dia que foi implementado o gramado sintético, a gente nunca mais ganhou no Newton Santos. Casa do Botafogo, que inclusive ganhamos 2 brasileiros. Então isso tem que mudar. E, nossa, eu só quero que essa merda de ficar perdendo em gramado sintético a atitude acabe um dia. Mas, então, né, voltando pro jogo. No primeiro tempo, o Fluminense teve dificuldades aí na criação de jogadas. A equipe finalizou apenas 3 vezes no gol, contra 6 do adversário. O goleiro Vitor Eudes teve uma atuação segura, ele realizou 5 defesas importantes no jogo. Porém, né, com uma falha medonha do Thiago Santos, ele não ia conseguir fazer a 6ª defesa, apesar de ter feito 5 muito boas. No meio-campo, Facundo, Bernal e Nonato tentavam ali, né, organizar as jogadas, mas a equipe sentia falta de entrosamento. Facundo, Bernal e Nonato, que estava muito bem na minha opinião. Nonato tá uma surpresa muito agradável, porque de terceira opção no banco, pelo visto aí, né, vai botar fogo aí nessa luta dos titulares. Quem será que vai ser titular? Hércules, Bernal, Nonato? Enfim, o tempo dirá. E o ataque formado também por Serna, que é Everaldo, que pouco produziu. Nossa, meu Deus, é um nome pior que o outro, mas vamos lá. E o Fluminense não conseguiu ameaçar efetivamente o gol do União Espanhola. No segundo tempo, a União Espanhola abriu o placar aos 38 minutos com Arangues, e o Fluminense então se lançou no ataque em busca do empate.
Nesse momento eu já pensei assim, cara, a gente vai perder mesmo e se empatar é lucro, porque igual eu falei, eu tenho um grupo meu de amigos que eu falei, galera, eu não tô confiante pra esse jogo, porque, de novo, igual eu falei, não é que eu acho que o time é ruim e tal, apesar da dupla de zaga ser assustadora, mas enfim, eu falei, sabe por que não vai ganhar? Porque não se briga com estatísticas, com dados. E o Fluminense em sintético é assustador, porque nunca ganha, nunca ganha. Vitória pra gente em sintético é empate. Não tô falando que eu concorde com isso, tá? Tem que mudar. Mas eu falo assim, na visão das estatísticas. Então, quando eu vi que o gramado do estádio do União Espanhola era sintético, eu falei, galera, duvido muito. E, né, aconteceu o que eu esperava. Não eu, né, os dados. E bom, no apagar das luzes, quando eu contava que o jogo já estava decidido, aos 48 minutos, após um bate-rebate na entrada da área, a bola sobrou no pé de Nonato, que deu um lindo chute colocado e marcou um golaço, garantindo um empate pro Fluminense. O herói ali, né, do apagar das luzes. Como eu falei, a respeito de poupar os titulares, que na minha opinião foi acertado, abriu espaço para que a gente pudesse observar e ver quem tá mostrando o serviço ali do time reserva. No entanto, o que a gente viu, né, foi um futebol pobre, com pouca criatividade e muito erro individual. Thiago Santos, por exemplo, teve uma atuação abaixo do esperado. E, né, apesar da atuação horrível dele, ele reconheceu a falha dele no gol. Ele deu uma entrevista pro Jornada KTO, que é o programa do Gabriel Amaral e do Vitor Lessa, assumindo a sua falha no gol. Mas também, né, não muda nada na minha opinião de, poxa, tadinho, ele admitiu, né, então ele tem que ser opção. Não, Thiago Santos e Manuel não deviam estar no Fluminense, e ambos encaminharam a sua renovação, o que é ridículo, mas enfim. Sobre as estatísticas do jogo, a posse de bola, né, a Fluminense terminou com 48% apenas, com 3% a mais 3% a menos, na verdade, que a União Espanhola. O União Espanhola teve mais finalização no gol, 6 no gol contra 3 do Fluminense, isso aí. Defesa de goleiro, 5 defesas do Vitor Eudes contra 2 do goleiro deles. Escanteio, teve um pra cada lado, né, pra você ver como o jogo foi bom. E cartões amarelos, 4 pro Flu e 2 pro União Espanhola. E indo pra nossa análise individual, né, que eu sempre faço ali no finzinho. Enfim, vamos lá. Eu vou poupar aqui crítica aos garotos da base, como Júlio Fidelis e Wagner, que eles estão isentos de críticas pesadas pra mim. Estão começando agora e ainda assim mostraram mais vontade do que muito medalhão que ganha 3, 4 vezes mais. Mas a gente vai chegar nos medalhões. Vamos começar por Vitor Eudes, né? Foi seguro ali, um dos poucos que não comprometeu, fez boas defesas, segurou o que deu. Pra mim, nota 7 pra ele. Igual eu falei, fez 5 defesas ali, importantes. Fez a parte dele, né? É o menor dos culpados. Júlio Fidelis, ainda verde, mas não se omitiu. Para um garoto da base, mostrou personalidade. E é muito porradeiro também, né? Tanto que ele tomou um amarelo, se eu não me engano. Manuel. Cara, esse aí esse eu me poupa energia, cara. Porque um dos jogadores mais experientes do elenco entrega pra gente esse tipo de atuação, cara. Sabe, lento, disperso e sem qualquer poder de reação no lance do gol, sabe? Beleza que o Thiago Santos falha, mas você vê o replay, mano, o Manuel cai igual nada no chão, sabe? Qualquer lance que você reparar que o Fluminense toma gol que o Manuel tá em campo, ele tá no chão. Eu nunca vi, cara, tem um imã que puxa ele pro chão. Mas enfim, lento, disperso, recebe salário de veterano, mas joga como se tivesse acabado de subir da base. Então, nota 4,5 pra ele. Perdão, né, não falei a nota dos outros. Vitor Eudes 7 e Júlio Fidelis 6. Thiago Santos, nota 4 pra mim. O gol da União Espanhola passa diretamente por ele. Erro de posicionamento grotesco, lento na recomposição e sem qualquer leitura tática. Tentou sair jogando ali achando que era o Maldini e perdeu a bola no meio de campo. Cara, é surreal que o Thiago Santos ainda entre em campo pelo Fluminense. Essa é a opção de segurança no banco? Então a gente tá bem na temporada pelo visto. Wagner, nota 6, esforçado, mas ainda verde. Não dá pra cobrar o mundo de um garoto que está se ambientando, né? Mesma situação do Júlio Fidelis, também foi outro que tomou amarelo na partida. Facundo Bernal, nota 6 pra mim, tentou organizar ali o meio campo, mas ficou sobrecarregado. A falta de entrosamento com os companheiros influenciou muito no desempenho dele e do Nonato, que também só teve uma nota mais alavancada pelo gol.
o Nonato ali, que foi o melhor da partida, merecidamente, após o gol, né? Porque o que importa é o gol. Ele deu mobilidade, se apresentou ali o tempo todo e no fim salvou o time com um golaço. Mesmo sem ritmo, mostrou vontade e técnica. Inclusive no lance do gol, né? Trabalhou ele e o Nonato ali e ficaram os dois trabalhando ali. Inclusive a bola passou pelos pés do Bernal e acabou saindo o gol. Lescano, foi um jogo pra queimar o garoto também, porque eu falei garoto da base, mas eu envolvo ele, eu também não vou lançar críticas a ele. Ele entrou sumido, mal tocou na bola e não mudou o panorama da partida, né? Não mudou nada. Tudo bem que ele foi caro, né? A gente trouxe ele pra substituir o Ganso, mas vai cobrar o quê? O moleque não joga, e quando joga com esse time aí, sabe? Será que o Ganso teria tido uma partida diferente com esse time? Então é bom a gente pensar, entendeu? E não é que eu tô passando pra não, tipo, nossa, por que pro Lescano o time influencia e pro Manuel e Thiago Santos não? Porque o Thiago Santos entregou um gol. Ele teria feito aquilo se tivesse falado do Thiago Silva. Entende o que eu tô falando? Então, são dois contextos diferentes. Serna, outro que decepciona jogo após jogo. Tá mesmo no elenco e tem respaldo da diretoria ainda. Acredito que seja porque, né, ele fez o gol ali importante pelo Fluminense. Ele tem a sua parte ali na história. Não da grande história do Fluminense, mas pelo menos da história do ano passado, né, daquele ano trágico. Ele tem o seu nome ali na ajuda nossa para se manter na Série A. Mas e aí? E aí? Thiago Santos tem uma Libertadores e uma Recopa. Um exemplo. E aí? É aval pra ficar no time, pra ser opção no banco? Entendeu? Opção que vai salvar a gente um dia se precisar? Fora que o Thiago Santos tá entrando de volante. Então, assim, falta palavras. É esse o sentimento, falta palavras. Mas enfim, voltando a falar do Serna, tem respaldo da diretoria e ainda assim não consegue se firmar. Parece que falta intensidade, falta leitura de jogo. Entrega não falta, isso aí é verdade, mas não dá, falta senso, entendeu? Pra decidir o que fazer. Ele só corre e erra o básico, que é um passe ali de meio metro e um cruzamento. Keno, muita gente pedia esse aí de titular, que sei lá o que do Canóbio, que sei lá o que do Canóbio. Eu acho que ficou claro porque ele não entra. Keno, muito pouco pra quem já foi protagonista no Fluminense. Tentou jogar individuais ali que não deram em nada e desapareceu quando o time mais precisou. Um jogador do nível do Keno pode se esconder, ainda mais porque, na minha opinião, tá? Dá pra ver que ele entrou com muito má vontade. Não sei se, de novo, é o medalhão pesando, né? Porque o que ele deve pensar? De novo, tá? Isso aqui é fonte da minha cabeça, não tem nada confirmando que ele pensa isso, é o que eu acho. Que passa na cabeça dele o seguinte, pô, cara, jogando com esse monte de pereba aqui, eu queria estar no time titular, que sei lá o que, aí joga de qualquer jeito. E foi a apresentação dele. Foi uma apresentação de qualquer jeito, porque aquilo ali não é o Keno. Mas explica porque o Canóbio entra, e porque o Canóbio é titular. A gente não vê treino. O Canóbio, eu tenho certeza que se ele entra nesse jogo, ele ia jogar dando a vida igual ele sempre faz. Porque o problema do Canóbio é a conclusão das jogadas e das ideias dele. O Canóbio tem dificuldade em concluir a jogada. Por isso que a gente fala que ele só corre e nada, né? Que é o biatleta. Corre e nada. Porque ele não faz nada. Ele tem dificuldade em decidir. Mas ele marca, coisa que o Keno não faz. É por isso que o René tem sido, né, bem nas partidas. Porque o René consegue subir e o René faz o que o Canóbio não faz. O Canóbio faz o que o René não faz, né? Olha que ironia, que é marcar. Então, enfim, espero que entenda porque o Canóbio fica mantido aí no time. Tanto que no jogo contra o Vitória, na análise que ia sair, o Canóbio saiu, né? Entrou o Keno e entrou Nonato, Thiago Santos e Serna. E adivinha por quem o atleta do Vitória passou e tocou a bola que saiu o gol? Por 3 atletas do Fluminense. E os 3 saíram do banco. E nenhum deles fez a falta. Mas enfim, o jogo que não é do Vitória é só pontuando nesse contexto. E Everaldo, né? Falar o que desse aí? Luta, briga, corre. Mas a pergunta é, o que ele entrega além disso? Né? Eu já falei isso pra vocês. Beleza, ele fez os golzinhos deles ali contra times pequenos, né? No Águia de Marabá, naquele time lá que jogou no Maracanã, que, desculpa, eu esqueci o nome. Mas e aí? E quando precisa? Igual eu falei, e quando precisa? Aquele jogo que ele fez 2 gols, o Cano também fez 2 gols. Será que se o Cano tivesse titular, o Cano teria feito mais gol? Então, de novo, é difícil. Everaldo, eu acho que ele é um jogador útil sim, mas está longe de justificar a minutagem que ele vem tendo, né? Pra mim, podia tentar um moleque da base ali no ataque. Mas o Cauã Elias em si, né? Que eu não quero nem entrar nesse assunto dele ter sido vendido. Mas enfim, Everaldo, né? A nossa opção aí. E enfim. Esse aqui foi um pós-jogo do ódio, né? Então, nossa, eu peço desculpa pra vocês que vocês viram, né? Que até esqueci de falar as notas no final. Então, fica por isso mesmo, né? Minha avaliação. O Everaldo, como eu falei, ele faz os golzinhos dele aí contra time pequeno, mas deve muito em fundamento, né? Toca ali, faz pivô, tanto que ele tem 11 passes errados. Esqueci de passar essa estatística. Ele tem 11 passes errados. É isso aí que você leu.
que ele tenta fazer o pivô e ligar os pontas. Só que ele não liga, porque ele erra o passe. Então, enfim, apesar das dificuldades e da atuação abaixo do esperado, né? Será que tava abaixo do esperado? Ou é sério esperado? Não sei, vai do torcedor. O Fluminense conseguiu um ponto importante fora de casa. Não é terra arrasada, né? Tudo bem que tá um clima de bosta, porque o Fluminense empatou contra o Vitória. Um jogo ganho, que a gente poderia se isolar na segunda colocação, né? O que não aconteceu porque a gente não ganhou. Mas tá ali em terceiro também no Brasileiro e tá em primeiro na Sula. Não é terra arrasada, a gente vai pegar um Botafogo que tá em crise. Igual eu falei, as estatísticas me dão medo, porque é sintético, o Fluminense vai jogando sintético. Mas vou tentar desativar o senso crítico e entrar como torcedor no jogo e torcer para que as estatísticas estejam erradas e o Fluminense vença no sintético. Dessa partida, o único destaque positivo para mim vai pro Nonato, que marcou um belo gol e evitou a derrota. Por outro lado, alguns jogadores desperdiçaram a oportunidade de mostrar serviço, né? Eu não vou citar, vocês sabem de que eu tô falando. Enfim, e você, torcedor? O que achou da partida? Quem foi bem, quem foi mal, o que esperar do próximo jogo? Deixe a sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Voz do Flu no YouTube e seguir a gente aqui também no TikTok. Valeu pela moral, até a próxima, que vença o Fluminense. Valeu!